Professor Dave aqui. Quero falar sobre integrais de linha. Ele sabe muito sobre todos os tipos de coisas. O professor Dave explica. Até agora, estamos muito familiarizados com integrais ordinários. Integrar f de x dx nos permite encontrar a área sob uma curva dada pela função f de x. Integrar f de x i dx di nos permite encontrar o volume sob uma superfície dada pela função f de x equal. Agora, com integrais de linha, podemos integrar uma superfície f de x ito ao longo do caminho de alguma curva C. Estaremos integrando ao longo de pequenos segmentos da curva C, que chamaremos de ds. Assim como quando aprendemos inicialmente a integração, esses segmentos serão nossas larguras, enquanto a superfície f de x itro será nossas alturas. Então, mais uma vez, nossa integração dará uma área, mas agora estamos encontrando a área sob uma superfície ao longo de um caminho específico dentro dessa superfície. A forma como escreveremos isso é a integração ao longo de C de f de x it ds. Lembre-se de que quando aprendemos a avaliar integrais múltiplas, as variáveis x e x eram tratadas de forma independente durante a integração. Mas agora, com integrais de linha, temos uma única integral, com x e y. Devemos ter em mente que a curva ao longo da qual estamos integrando restringe a relação entre as duas variáveis. Por causa disso, não podemos mais tratá-las de forma independente, mas isso também abre a possibilidade de reduzir as coisas a uma única variável que será integrada. Para calcular integrais de linha manualmente, muitas vezes é necessário ser capaz de expressar a curva C como duas equações separadas, uma para x e outra para equal, ambas dependendo de uma nova variável, t. Como aprendemos em um tutorial anterior, x de t e y de t são referidos como equações paramétricas, e à medida que t varia, as coordenadas x e y da curva que elas formam serão mapeadas. Para um exemplo rápido, considere as equações x de t igual a t sobre 2, ic de t igual a t ao quadrado. Podemos facilmente ver a curva que isso mapeia, resolvendo t em termos de x e substituindo na equação para y. Multiplicando a primeira equação por 2, vemos que t é igual a 2x, o que, quando inserido na segunda equação, nos dá igual a 2x ao quadrado, ou simplesmente 4x ao quadrado. Podemos facilmente plotar esta equação. Agora digamos que t varia de 0 a 6. Poderíamos inserir esses valores em nossas equações paramétricas para obter os pontos de início e fim nesta curva, para esses valores de t. Para t igual a 0, obtemos x igual a 0 e y igual a 0. Para t igual a 6, obtemos x igual a 3 e y igual a 36. Para este intervalo de t, ficamos com esta parte da curva entre esses dois pontos. Agora, por que as equações paramétricas são tão úteis para integrais de linha? Com equações paramétricas, podemos expressar o termo ds na integral como algo que podemos realmente calcular manualmente. Assim, ds acaba sendo igual à raiz de dx dt ao quadrado, mais di dt ao quadrado, dt. Isso representa o espaço infinitesimal entre dois pontos ao longo da curva, C, com uma mudança incremental na variável paramétrica t.
Agora que sabemos disso e nossa integração está em termos de t, podemos expressar nossa integral de linha como a integral de a b, de f de x igual raiz de dx dt ao quadrado, mais d igual dt ao quadrado, dt. Assim, dada uma superfície f de x igual e uma curva c, devemos tomar as derivadas das equações paramétricas em relação a t e inserir tudo nesta equação. Em seguida, integramos do limite inferior de t, que é a, até o limite superior de t, que é b. Como exemplo, considere a superfície dada por f de x, i igual a 2x, e nossa curva c, sendo a mesma que discutimos anteriormente com equações paramétricas, x de t igual a t sobre 2, e i de t igual a t ao quadrado, deixando t variar de 0 a 6. Podemos prosseguir e inserir todas essas informações em nossa equação para integrais de linha. Mas note que f de x igual ainda está em termos de x, enquanto queremos integrar em relação a t. Devemos substituir o x pela expressão apropriada em termos de t. Felizmente, a equação paramétrica x de t nos fornece exatamente isso. Então, podemos substituir x por t sobre 2. Agora, devemos obter os termos dx dt e di dt, que serão apenas as derivadas das equações paramétricas. Diferenciando x de t igual a t sobre 2, x dt, obtemos x ds de g igual a 1 meio. E para y de t igual a t ao quadrado, obtemos d de t igual a 2t. Substituindo tudo, nossa integral de linha se torna a integral de 0 a 6, de t, raiz de 1 meio ao quadrado mais 2t ao quadrado, dt, o que simplifica para a integral de a raiz de 1 quarto mais 4t ao quadrado, dar a t. Para resolver isso, devemos usar substituição, deixando u igual a 1 quarto mais 4t ao quadrado, o que, ao diferenciarmos ambos os lados, nos dá do igual a 8t dt. Temos t dt na expressão, então vamos mudar isso para do sobre 8. E agora podemos escrever a integral de linha estritamente em termos de u, o que nos dá 1/8 vezes a integral de raiz de u do. Isso é simples de integrar se pensarmos na raiz como um expoente igual a 1 meio. Obteremos 1/8 vezes 2/3 de u elevado a 3 meios, avaliado do limite inferior de 0 ao limite superior de 6. Simplificando e substituindo nossa expressão original de volta, temos 1/12 vezes 1 quarto mais 4t ao quadrado, elevado a 3 meios, de 0 a 6. Substituindo t igual a 6, e subtraindo disso a expressão em t igual a 0, obtemos 1/12 vezes 1 quarto, mais 4 vezes 36 elevado a 3 meios, menos 1/12 vezes 1 quarto elevado a 3 meios. Inserindo isso em uma calculadora, obtemos aproximadamente 144,36. Esta é a área sob a superfície, f de x, itens igual a 2x, ao longo da nossa curva C. Agora revisamos a abordagem básica para integrais de linha, mas como muitos conceitos em matemática, suas aplicações e complexidade podem variar. Uma propriedade útil para casos mais complexos é a capacidade de dividir uma curva em partes separadas para integração. Dada uma curva como esta, por exemplo, você poderia considerar cada parte dela como curvas separadas, e a integral de linha inteira pode ser expressa como a soma de cada uma. Também é possível considerar integrais de linha apenas em relação a x e y. Esses são cálculos muito mais simples, pois o ds é simplesmente substituído por dx ou dy, respectivamente.
E se quisermos colocá-los em forma paramétrica, obtemos a integral de a a b de f dx dt, dt para x, e a integral de a a b de f de dt, dt para i. Mais uma coisa a notar é que as integrais de linha não se limitam apenas às dimensões que temos usado aqui. Se quiséssemos uma integral de linha de uma função f, precisaríamos usar um ds de dimensão superior, que acaba sendo raiz quadrada mais quadrado dt. Além disso, as integrais de linha tornam-se muito úteis com campos vetoriais. Lembre-se de que campos vetoriais têm a forma fns, q, r, z. A integral de linha deste campo vetorial ao longo de alguma curva C é dada pela integral ao longo de C de f ponto, dr, onde dr é o vetor. Ao passar pelo produto escalar, podemos ver que a integral de linha pode ser expressa como a integral sobre C de p dx, q di, r dz. Se nossa curva for parametrizada por t, então dx pode ser substituído por dt, dai por dt e dz por dt. O que essa integração de linha calcula com campos vetoriais pode ser pensado como quanto do campo vetorial está na direção da curva. Isso faz sentido, pois estamos fazendo o produto escalar do campo vetorial, que considera o componente tangencial do campo ao caminho da curva. Na física, esse cálculo pode ser usado para encontrar o trabalho realizado por uma força ao longo de um caminho. Uma coisa importante a notar sobre integrais de linha é que, na maioria dos casos, o caminho tomado afeta a resposta. Ou seja, mesmo com os mesmos pontos de início e fim, A e B, a integral de linha sobre caminhos diferentes pode resultar em respostas diferentes. Há uma exceção que fará com que as integrais de linha sejam independentes dos caminhos, e isso ocorre quando o campo vetorial na f é conservativo. Lembre-se, isso significa que o campo vetorial pode ser escrito como o gradiente de alguma função. Isso ocorre porque as integrais de linha de vetores gradientes têm uma propriedade especial. A integral sobre uma curva C do gradiente de f.dr é igual à função f avaliada no ponto final B, menos f avaliada no ponto inicial A. Esta expressão é conhecida como o teorema fundamental para integrais de linha. Agora vamos adicionar uma dimensão. Podemos pensar nas integrais duplas como fornecendo o volume abaixo da superfície dada pela função f. Agora estamos integrando sobre duas variáveis, i, x e y. Então, para cada variável temos um sinal de integração. E para indicar as variáveis envolvidas, temos dx e dy. Realizar múltiplas integrações não é tão assustador à primeira vista. É simplesmente uma questão de fazer a integral mais interna primeiro, e depois ir para fora. Podemos usar parênteses para ilustrar isso de forma mais concreta, fazendo a integral dx primeiro, enquanto tratamos e como uma constante, e depois integrando o resultado sobre y, da mesma forma que faríamos para qualquer variável. A ordem em que fazemos as integrações não importa, desde que acompanhemos qual variável tem quais limites. Neste exemplo, vemos que dx está associado ao integrando x, que vai de a a b, enquanto dt está associado ao integrando y, que vai de c a d. Se quiséssemos fazer a integral de Fourier primeiro, escreveríamos assim, com d primeiro e a integral de y na parte interna. Desde que mantenhamos o controle adequado das variáveis e seus limites, podemos integrar na ordem que quisermos.
Em problemas mais complexos, essa liberdade nos permite escolher a ordem, que dará os limites mais simples de expressar. Quando estamos procurando um volume dentro de uma região retangular no plano x ou y, integrais duplas são extremamente diretas. Por exemplo, vamos tentar encontrar o volume sob a função f de x, is igual a i1 plus 4ac, onde x varia de 0 a 1 e i varia de 1 a 3. O volume será dado pela integral dupla aqui. Vamos em frente e integrar primeiro em relação a x. Integrando em relação a x, trataremos i como uma constante e encontraremos a antiderivada em relação a x, que será x plus 2x ao quadrado i, que então avaliaremos de 0 a 1. Substituindo x a 1a, obtemos a1 plus i. E então devemos subtrair o resultado quando avaliado em x a 0, que é apenas 0. Então, após avaliar a primeira integral, ficamos com a integral de 1 dos 2 em pi, em relação a i de 1 a 3. Tratamos isso da mesma forma que qualquer integral em relação a x. Apenas temos uma variável diferente para trabalhar. A antiderivada em relação a y será x5 parte x ao quadrado, que agora avaliaremos de 1 a 3. Substituindo i carga a 3, obtemos 3 plus 9. Depois, subtraímos a avaliação em e at 1, que é 1 plus 1. Obtemos 12, 2, que é 10. Este é o resultado da nossa integral dupla e o volume desta seção sob a superfície, 1 plus 4y. O que acaba tornando integrais múltiplas complicadas é quando o domínio de integração depende das variáveis sobre as quais estamos integrando. Por exemplo, quando a região que estamos considerando no plano x, envolve curvas, em vez de uma área retangular. Em casos como este, teremos que ser mais conscientes de como escrevemos os limites e a ordem de integração associada. O que provavelmente acontecerá é que os limites para a primeira integração incluirão a outra variável, enquanto os limites para a segunda integração devem ser números para obter um resultado final que também seja um número. Este é um aspecto importante a lembrar ao pensar sobre os limites. Vamos considerar que nossa superfície, a integrar é dada pela função f de x, it igual a 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, e queremos encontrar o volume nesta região sombreada entre igual a x ao quadrado e git igual a 2x. É aqui que o desafio de estabelecer nossos limites a partir desta informação começa a se apresentar. Existem duas maneiras de abordar este problema, mas primeiro devemos dar uma olhada nas funções que determinam nossos limites. Como temos curvas onde x e y estão relacionados entre si como nosso limite, devemos levar essa relação em consideração em nossa integração. Primeiro, devemos estabelecer exatamente onde nosso limite começa e termina. Sabemos que queremos esta área entre as funções x igual a 2x e x igual a x ao quadrado, mas devemos determinar os pontos de início e fim nós mesmos. Neste caso, eles serão os pontos onde as funções se intersectam, ou onde 2x é igual a x ao quadrado. Ao simplesmente mover 2x para o outro lado, vemos que isso é o mesmo que 0 igual a x ao quadrado menos 2x, que fatorado dá x vezes x menos 2. Isso significa que nossos dois pontos de interseção são x igual a 0 e x igual a 2. Podemos obter as coordenadas it dos dois pontos substituindo valores em qualquer uma das curvas. Substituindo x igual a 0 em it igual a 2x, obtemos it igual a 0. Nossa primeira coordenada é 0, 0. Substituindo x igual a 2 em i igual a 2x, obtemos i igual a 4. Nossa segunda coordenada é 2, 4. Agora é o momento
em que devemos escolher como expressar esses limites. Acabamos de encontrar os pontos de interesse nos eixos x e y. Nossa coordenada x pode variar de 0 a 2 e nossa coordenada y pode variar de 0 a 4. No entanto, usar ambos esses limites nos dá a área retangular aqui, não a área entre as curvas. Em vez de usar ambos, devemos escolher um, e então as curvas se tornarão os limites para outra variável. Se escolhermos que x varie de 0 a 2, então y deve variar da curva inferior para a curva superior, neste caso de x ao quadrado, a 2x. Devemos sempre escolher os valores mais baixos como nossos limites inferiores e os valores mais altos como nossos limites superiores. Caso contrário, estaremos cometendo um erro de sinal. Então, para o nosso cálculo de volume, OT, temos a integração sobre x de 0 a 2, a integração sobre y com y de x ao quadrado a 2x de 3x ao quadrado, menos 3x y ao quadrado, dy dx. Vamos dar um passo atrás e imaginar que escolhemos deixar e variar de 0 a 4. Neste caso, agora devemos fazer com que nossos limites de x variem da curva mais baixa, ou mais à esquerda. Agora queremos começar x em seu valor mais baixo em relação às curvas, indo para valores mais altos. Então, y igual a 2x é agora nosso limite inferior para x e y igual a x ao quadrado será nosso limite superior. Mas há uma ligeira complicação aqui. Queremos que os valores de x sejam nossos limites para x, mas essas curvas são expressas como valores de widths. Então, para cada curva, devemos expressá-las na forma de x igual a alguma função de y. Ambas são relativamente simples. Para y igual a 2x, dividindo por 2, obtemos x igual a y sobre 2. Para y igual a x ao quadrado, obtemos x igual a raiz y. Mantendo o controle de qual curva era o limite inferior e superior, queremos que x vá de y sobre 2 até a raiz y. Então, expressando nosso volume com esses limites, acabamos com a integral sobre y8 de 0 a 4 e a integral sobre x de y sobre 2 até a raiz y, 3x ao quadrado, menos 3d ao quadrado, dy dy. Agora vemos que há duas maneiras de expressar este mesmo cálculo de volume. Ao estabelecer limites, é importante lembrar de manter o último limite entre dois valores definidos, após o qual devemos expressar a outra integral, em termos das curvas do nosso limite. Há muitas vezes em que uma escolha de limites é mais benéfica ou torna as coisas mais fáceis de calcular. Por exemplo, raízes frequentemente complicam as coisas, pois são mais difíceis de lidar do que expoentes inteiros, e podem causar problemas ao lidar com valores negativos. Agora vamos realmente prosseguir e fazer essa integração. Para evitar a raiz quadrada, escolheremos resolver com os limites, onde x varia de 0 a 2, y varia de x ao quadrado a 2x. Para isso, devemos integrar em relação a x o primeiro. Tomando a antiderivada em relação a y e tratando x como uma constante, obtemos 3x ao quadrado e menos y ao cubo. Agora, não deixe que o fato de nossos limites envolverem x te intimide. Ainda os tratamos como se fossem números e avaliamos nosso resultado de x ao quadrado a 2x. Assim, primeiro substituímos y igual a 2x em nossa antiderivada e obtemos 3x ao quadrado vezes 2x, menos x vezes 2x ao cubo. Em seguida, subtraímos dessa a outra expressão, onde estamos substituindo y igual a x ao quadrado. Então, obtemos menos 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, menos x vezes x ao quadrado ao cubo. Simplificando a partir daí, ficamos com a integral sobre x de 6x ao cubo, menos 8x à quarta, menos a quantidade, 3x à quarta, menos x à sétima, ou 6x ao cubo, menos 11x à quarta,
mais x à sétima dx, onde x varia de 0 a 2. Agora estamos na reta final com apenas uma última integral para avaliar. A antiderivada dessa expressão torna-se 6x à quarta sobre 4, menos 11x à quinta sobre 5, mais x à oitava sobre 8, avaliada de 0 a 2. Substituindo por 2, obtemos 6 vezes 2 à quarta sobre 4, menos 11 vezes 2 à quinta sobre 5, mais 2 à oitava sobre 8. Dessa expressão, devemos subtrair a expressão, onde substituímos x igual a 0, mas isso será simplesmente 0. Podemos então inserir isso em uma calculadora e encontrar que o volume é negativo, 14,4, ou negativo 72 quintos. Esse valor negativo simplesmente indica que a maior parte da superfície 3 ao quadrado menos 3z ao quadrado nesta área está abaixo do plano x. E para ser claro, teríamos obtido essa mesma resposta se tivéssemos feito o cálculo, usando a outra maneira de expressar os limites. Nós apenas decidimos que essa maneira era mais fácil. Como podemos ver, adicionar integrais extras é o mesmo que adicionar dimensões extras, e nosso processo geral não muda. 3 integrais podem ser pensadas como dando um hipervolume em 4 dimensões. 4 integrais dariam um hipervolume em 5 dimensões e assim por diante. Novamente, a coisa mais importante a lembrar é a ordem da integração e apenas seguir passo a passo. Uma regra prática é lembrar que cada integral subsequente elimina uma variável. Por exemplo, se tivermos uma integral tripla de g de x, y, z, dt e dz, onde x varia de a a b, y varia de c a d e z varia de e a f. À medida que passamos por cada integral, devemos estar eliminando as variáveis x e ez quando integramos cada uma delas. Enquanto isso, os limites ainda podem depender de outras variáveis. Ao configurá-las, apenas tenha em mente a ordem e quais variáveis possíveis ainda podem entrar na expressão, sem reintroduzir aquelas que já foram integradas. Para esta integral tripla, se integrarmos, primeiro, seus limites a e b podem depender de qualquer uma das outras duas variáveis, x e z. Se integrarmos, e em seguida, os limites c e d não podem mais depender de x, mas ainda podem depender de z. E, finalmente, a última variável z só pode variar entre duas constantes, já que todas as outras variáveis foram integradas. E, claro, os limites não podem conter a mesma variável que está sendo integrada.